Organização Maroja, sempre com você. ZYC 985, Rádio 100.5, AFM Líder. Organização Maroja, sempre com você. 100.5, fácil de sintonizar. 100.5, o sucesso tá no ar. 100.5, tudo que eu sempre quis e todo mundo pede e fiz. 100.5, alegria e emoção. Música, esporte, notícia em primeira mão. 100.5, tão gostosa de escutar. 24 horas no ar. 100.5. Também na internet, é só acessar o portal Tony Show. 100.5. Você acessa www.tonyshow.com e escuta o melhor do rádio. 100.5. AFM Líder. AFM Líder. 100.5. A partir de agora, direto dos estúdios da 100.5, a FM Líder, o melhor da música instrumental brasileira. Programa Palco Brasil. Bom dia, você em casa. Está começando o melhor da música instrumental brasileira. E hoje, trazendo uma das maiores referências da música instrumental desse país. Sintonizados na 100.5 FM Líder. Está no ar o programa Palco Brasil, trazendo o melhor da música instrumental brasileira para vocês. Logo mais, teremos o prazer de conversar com o professor Ayrton Benck no nosso quadro Conversa Afinada. Logo mais, também teremos a nossa agenda musical divulgando os melhores eventos do fim de semana. Bom dia, está no ar o nosso programa Palco Brasil. Daqui a pouquinho, muita música, muita informação e o que é de melhor para você curtir durante toda a semana. E agora vamos de música. Vamos de Orquestra Sanhoá e participação de Ledo Ivo com a música Meu Cavalo Feroz Marinho.
de ouvir Meu Feroz Cavalo Marinho, a música de Lê do Ivo, impressionante. Agora vamos ouvir Baionizando, a participação mais que maravilhosa do grande maestro Sivuca. aí, baionizando. Agora aí, você que está em casa aí, procurando aquele concurso para fazer, escuta aí, ó. Visando preencher 113 vagas disponíveis em seu quadro efetivo de pessoal, a Prefeitura de Areia lançou seu primeiro edital de 2015 do concurso público, organizado pela empresa Educa Assessoria Educacional.
Interessados terão até de 24 de agosto até 11 de setembro de 2015 para efetuar a inscrição via endereço eletrônico, que será realizado pelo endereço www.educapb.com.br, repetindo, www.educapb.com.br, mediante pagamento de taxa de pagamento no valor de R$ 40 a R$ 90. A Funarte, Fundação Nacional de Artes, está com vários editais de incentivo à cultura com inscrições abertas. São oportunidades para projetos de artes cênicas, música, teatro, circo, dança, artes plásticas, artes visuais e artes contemporâneas. Então acessa lá o site da Funarte. Obrigado. Agora você vai ouvir Fantasia Gonzaguística, arranjo do grande Emanuel Barros, interpretada pela Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba.
E você acabou de ouvir Fantasia Gonzaguística do grande Emanuel Barros. Agora vamos de conversa afinada. Professor Ayrton Ben, que é natural de Brasília e radicado na Paraíba há mais de 20 anos. Ele é um dos trompetistas de destaque do cenário musical brasileiro. Em 87, iniciou-se como solista, quando obteve o primeiro lugar no concurso para a série Concertos para a Juventude, promovido pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. É ex-integrante da Fundação da Orquestra Sinfônica de Brasília, da Banda Sinfônica de Brasília e da Orquestra Filarmônica Norte e Nordeste e da Orquestra Sinfônica da Paraíba. É trompetista do Quinteto Brasil e professor de trompete do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba. Bom dia, professor Ayrton. É um prazer para nós que fazemos o programa Palco Brasil tê-lo aqui nessa manhã de sábado. E fique à vontade, esse palco é todo seu. Bom, o prazer é tudo meu, eu agradeço o convite. Eu acho que é um espaço bastante importante para divulgar os artistas locais e os artistas nacionais, né, também, porque o local também é nacional. Então agradeço o convite, acho que vai ser um bom bate-papo, mostrar novos horizontes aí para toda a população, para todo o povo paraibano, né? Que beleza. Bom dia, nós estamos todos aqui sentindo muito realizados em ter o senhor aqui no nosso programa, que abrilhanta, só aumenta mais a nossa satisfação em fazer esse programa. Eu queria que o senhor, vamos começar com... Eu queria que o senhor explicasse para nós, para todos que estão nos ouvindo, como surgiu o trompetista Ayrton Ben e de onde ele vem, o que foi, como foi que a música tocou, chamou ele para vir? Existe um flautista, bom, como começou o trompetista Ayrton Ben, que é muito engraçado, mas começa pela família. Existe um flautista, né? Eu sou casado com a professora de flauta da UFPB também, Maria da Conceição, né? Benck. E uma vez ela chamou alguns artistas para festival e ela teve a oportunidade de estudar com um flautista muito famoso. O nome dele é Aurélio Nicolai, né? Aurélio em português. Ele foi muitos anos um dos maiores flautistas, um dos grandes solistas do mundo na flauta transversal. E ela comentou que ele, na aula, ele disse que tudo vinha da mãe. Quando ele perguntava para a maior parte dos instrumentistas como é que eles tinham começado a música, sempre era, muitas vezes, a mãe quem colocava o menino na música, né? Seja a mãe porque cantava na igreja, seja a mãe porque tocava, seja a mãe porque gostava de música. E no meu caso, eu sou de Brasília, mas minha família é nordestina, por parte de mãe. Família grande, é do Piauí. Foram piauienses que foram para Brasília. E foi minha mãe, que tocava acordeon. Ela teve uma educação musical na cidade do interior dela, do Piauí, e ela resolveu, quando eu era mais novo, quando eu tinha 6 anos de idade, me colocar para estudar música na antiga Escola de Música de Brasília, né? Hoje funciona como escola técnica, né? Então foi isso. Minha mãe colocou para estudar e eu sou um músico que alguns Radegundes começaram. Radegundes Feitosa, que era o trombonista emérito, né? Bastante famoso aqui da Paraíba, ele dizia que eu era músico de proveta. Porque eu não nasci da rua para a escola. Eu vim da escola e aí fui um pouco para a rua. Na verdade, acho que a minha vida toda, meu convívio com a rua é pouco. Eu fui da escola para a escola, da escola para a sala de concerto. Algo que acontece hoje um pouco com os meninos, porque cada vez menos tem gente que ainda sai da rua, mas tem muita gente que já vai para a escola, ou pelo menos está na igreja e aí participa. A igreja funciona como escola. Então, minha história foi mais ou menos assim. Eu, com 6 anos, entrei na escola de música em 1976. Faz tempo. Faz muito tempo. E aí fiz tudo ali na escola de música, todos os trabalhos lá. Com 9 anos, eu já me engajei mais nos estudos. Com 12, eu escolhi o trompete. Eu queria tocar flauta.
transversal, não queria tocar trompete. Né? Foi o professor de trompete na época da escola, que era regente da Banda Sinfônica de Brasília, que era uma banda que em 78 ganhou o concurso nacional de bandas sinfônicas, concorreu com a Banda Sinfônica aqui do Recife, municipal e tudo, era um concurso que acontecia com a Funarte. Então, assim, só para você ter uma ideia, esse meu professor de trompete lá em Brasília, ele tinha essa banda. Eu até comentei com o Sandoval para trazer esse professor de trompete meu para ver se regia a banda aqui, José Siqueira, né, na universidade, porque ele é uma pessoa da antiga geração do Rio de Janeiro e o trabalho dele de banda na época, ele conseguiu fomentar e da Banda Sinfônica de Brasília saíram muitos músicos. Então não só foi minha pessoa, foi Moisés, tocou na banda, Moisés Alves tocou na banda, eu fazia parte do naipe com ele, Gideão, que é o primeiro trompete da Orquestra Sinfônica de Brasília hoje, tocou na banda, Dilson Florencio, que é o professor de sax, que tocou na banda. Então, assim, se você contar assim, quantos músicos hoje saíram da banda ou sentaram na Banda Sinfônica de Brasília, então realmente a banda sempre foi um celeiro de músicos. Então, mas o mesmo caminho foi o inverso. Em vez de eu estar na banda e ir para a escola, eu fui para a escola, fiz a formação inicial de musicalização da escola e entrei na banda, que estava na escola. Um pouco parecido se você fosse estudar hoje na universidade, se você fosse estudar primeiro na Antenor Navarro, né? Aí você entrasse num grupo da escola e começasse a fazer esse trabalho. Né? Então eu fiquei mais ou menos na Escola de Música de Brasília, fiquei até... Como eu peguei gosto por estudar logo cedo, né? Alguma maneira... Eu sempre digo isso aos meus alunos, quando eu tinha 12 anos, eu botei na cabeça que eu tinha que tocar trompete e estudar trompete bem. Então, minha mãe sempre me incentivou. Eu acho que a base de minha formação e do incentivo que eu recebi foi de meus pais, né? Eles nunca se opuseram a eu ser músico, em nenhuma maneira, com todos os desafios que a carreira de músico apresenta no Brasil, mas eles sempre me apoiaram. E aí, rápido, né? Dos 12, quando eu estava com 17, como você leu aí, eu já tinha feito alguns festivais de música, já tinha feito Londrina, já tinha ido para Tatuí. Existia um encontro de orquestras jovens em Tatuí. Eu fui como membro da Orquestra de Ribeirão Preto, sem nem ter nunca ido. Mas na realidade era um colega meu de Ribeirão Preto, que hoje virou chefe de cozinha em Portugal, né? Ivan Fernandes. Ele me viu tocando, né, no festival de música lá em Brasília e depois em Londrina. Ele falou: rapaz, você tem que conhecer o Gilberto Siqueira. O Gilberto Siqueira era o antigo primeiro trompete da USESP, né, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E aí eu fui conhecer o Gilberto Siqueira. Até hoje é um dos maiores nomes de trompete do Brasil. E ele, quando me viu tocando, ele falou: rapaz, você tem que vir aqui fazer um concerto solo com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eu tinha 17 anos, eu falei: fazer um concerto solo com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo? Aí fui, toquei pro maestro, o maestro gostou, e eu fiz. Comecei tocando solo com 17 anos, lá na USESP, com a Orquestra Sinfônica. Mas assim, aí você imagina, você começa a tocar com 12 e com 17 você já está na USESP, 5 anos depois já está na USESP, isso é resultado de um processo de disciplina, de dedicação, voltado para o estudo, você saber que você tem que dedicar tempo para aquilo. Eu nunca deixei de brincar, nunca deixei de fazer minhas coisas, mas eu tinha meu cronograma, tinha minha agenda. E o ambiente na escola era tão produtivo que você vinha todo mundo tocando e você tinha vontade de tocar também. Né? Isso é o que eu acho que, de uma certa maneira, a gente tem que sempre incentivar nas escolas ou nas igrejas, onde estiver tocando, a gente sempre tem que incentivar esse ambiente, né? de produzir música. E foi assim. Aí com 18 eu estava aqui. Eu cheguei aqui com 18 anos. Na Paraíba. Na Paraíba, aqui em João Pessoa, para estudar, porque foi Gilberto Siqueira, lá em São Paulo,
porque eu cheguei para ele e falei assim, eu preciso de estudar, sair de Brasília, não posso ficar em Brasília, né? Porque na época a universidade, eu já estava para fazer a universidade e a universidade não tinha um professor de trompete. Tinha um excelente professor que era Burhamil Med, que é o do livro de... Mas ele era... Burhamil Med é trompista. E eu queria estudar com um trompetista, né? E o Burhamil Med chegou e comentou comigo que eu... Burhamil não, Gilberto Sequeira comentou que se eu quisesse estudar com ele lá em São Paulo, eu poderia estudar, mas que ele não tinha tempo para se dedicar ao ensino. Que eu deveria vir para Paraíba para estudar aqui com o Nailson Simões, que morou aqui durante muito tempo. Hoje ele está no Rio, é professor lá, titular da cadeira de trompete na Unirio, né? Então foi aí que eu fui de novo conhecer um festival, né? Festival de música Nailson. Foi em Londrina, em 1987 também. Né? Nesse mesmo ano que eu fui para a USESP, eu conheci Nailson e Nailson falou, não, você pode ir para João Pessoa. Aí eu vim fazer o vestibular. Na realidade, eu acabei me transferindo, porque eu já estava, com 17 anos, eu já estava no primeiro ano do curso superior lá na Universidade de Brasília. Aí fiquei aqui. Com 20 anos... 19 anos eu estava na Orquestra Jovem, 18 anos eu já estava na Orquestra Jovem, já entrei na Orquestra Jovem, era uma época bastante prolífica, né? Bastante produtiva naquela época. Aí entrei na Orquestra Jovem, um ano depois o maestro Eleazar de Carvalho fez um concurso para músicos e eu me lembro que esse concurso foi aberto, tiveram dois músicos da Orquestra Jovem que fizeram o concurso e passaram. Nessa época do concurso aberto público, né? Acho que o concurso foi em 89. Aí eu fui uma das pessoas que passou da Orquestra Jovem para a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Aí fiquei aqui. Fiquei por aqui trabalhando, tocando e entrei logo com 23 anos, 22, 1993. Eu já era professor, já tinha feito o concurso da universidade, já tinha passado para a universidade. Então foi tudo assim, de menos de 10 anos, de 1982, que eu comecei a tocar, até 1993, que foi o concurso da UFPB, foram 11 anos. Caraca! Aí quem vê de longe isso pensa que foi tudo muito rápido, mas não... Esse é o foco. Houve um planejamento, houve um objetivo traçado na sua cabeça e muita dedicação para conseguir, para vencer todos esses obstáculos. Eu acho que quando eu era jovem, criança, 12 anos, eu não tinha essa clareza de objetivo, né? Com 12 anos eu não sabia se eu ia querer ser músico. Mas com 15, 16 eu já queria ser músico. 17, depois da USESP? Eu já queria ser músico, então todo mundo falava, você vai ser músico, né? Inclusive era uma coisa estranha, porque em Brasília os salários são muito bons de funcionários públicos na época. Costumam ser os salários de Brasília mais altos do que a média de funcionário público, de salário de funcionário público aqui. E eu tinha plenas condições de ter optado por outra área e trabalhar com a música, como muitos músicos em Brasília fizeram, né? Muitos músicos em Brasília eram músicos talentosíssimos, mas eu conheci vários e eles não abraçaram a música. Porque na hora de abraçar a música e abraçar uma estabilidade melhor, num emprego público melhor, eles ficaram com a música como hobby e foram trabalhar com toda aquela parte de repartições públicas, todo o serviço público de Brasília, que é muito farta. Por ser a capital nacional, você tem empregos, ofertas de empregos, né, várias. Mas eu já decidi que eu queria ser músico. Meu pai costumava dizer, aí vem aquela questão das formações, meu pai dizia assim, se você for bom no que você faz, você consegue seu lugar ao sol. E nisso de você ser bom no que você faz, você tem que se dedicar. Então, assim, eu estudava muito. Eu dizia para os meninos, eu estudava 6 horas. Diárias?
de instrumento, 6 horas diárias, fora a escola, fora curso de inglês, fora... Era assim, pegava no trompete 4 horas da tarde e saía meia-noite. 5 horas da tarde e saía meia-noite. Na escola, né? Tinha lá uma árvore para ficar embaixo. Isso era o que precisava. Era isso, né? Eu acho que todo mundo que trabalhou e que conseguiu alguma coisa rápida, qualquer um desses músicos aqui que você for observar, seja Rademundi, seja Sandoval, seja qualquer um deles, né? Para não ser injusto e não esquecer, acho que todo mundo teve seu momento que teve que estudar e estudou muito. Não é menos do que 8 horas. Assim, nas férias, eu falo isso de 5, 6 horas quando eu estava estudando, porque tinha escola de manhã, tinha todas as atividades normais da escola, e tinha que tirar nota, tinha que passar de ano. Eu digo isso para a juventude, né? Porque a juventude sempre... Mas nas férias era o dia inteiro. Então, assim, não tem muito como você... Eu acho que a realidade da vida, ela tá muito que você colhe aquilo que você planta. Então, quanto mais você tiver essa clareza de que você colhe aquilo que você planta, que nada nasce sem uma causa, eu acho que isso é que falta um pouco a gente entender os processos, né? Aquilo que a gente estava comentando antes, né? Você quer o resultado sem plantar. Ou plantando errado. Você planta milho, você quer que saia caju. Verdade. Então, assim, acho que a gente tem que pisar firme. Hoje, acho que antes de tudo, a gente tem que ter um processo de autoconhecimento muito forte. E você sabe assim, peraí, o que eu quero? O que eu vou fazer? Se é isso que eu quero, então eu tenho que fazer isso. Tem muitos músicos dessa nova geração achando justamente aquilo que eu conversava nos bastidores, achando que música é mágica. A gente pula etapas aqui, isso, toda essa dedicação, todo esse empenho, essa disciplina não é necessário. A gente sai pulando, cortando, não, vamos estudar isso aqui hoje, não. Aí vamos passando e termina fazendo... O lance é estar no palco, o lance é estar se apresentando e a formação, a base, passa a não existir. Tem muita, infelizmente, está acontecendo muito isso. O que eu acho, assim, basicamente, é que a gente vive uma crise de valores muito grande. Essa crise de valores, ela está relacionada com a questão educacional no Brasil. Porque há muitos anos atrás, veio um professor americano aqui, que era o professor de Nailson, que era o professor Charles Schluter, né? Ele até vai vir agora em outubro para Natal, vai ter um encontro lá com ele. Ele já está aposentado, ele já não é mais o primeiro trompete da Orquestra Sinfônica de Boston, mas o Schluter, ele é uma pessoa muito ímpar. Na parte pedagógica, também, principalmente. Pessoa que passou por muitas dificuldades e que procurava passar a experiência dele para os alunos. E o Schluter, em 1988, quando meu primeiro ano aqui na Paraíba, isso é importante dizer também, quando ele veio para cá, a Paraíba sediava eventos bastante singulares no país. Nunca tinha vindo... ou nunca tinha estado no Brasil por tanto tempo um primeiro trompete assim de uma orquestra top do mundo, que é o caso da Boston Symphony Orchestra, e por tanto tempo e dando aulas. Então o professor Schluter, ele veio em 88 e ficou aqui em torno de 2 semanas dando aulas. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, porque geralmente os músicos vinham para cá, tocavam com a orquestra e iam embora. O máximo que eles faziam era se encontrar assim 1, 2 horas. E aqui na Paraíba, naquela época, tiveram várias pessoas. E o Schluter, ele falava que uma coisa mais importante que você tem que ter para ser um músico é ter uma boa concepção. Concepção em todos os sentidos. Concepção artística, concepção de som, concepção de vida, né? Eu entendo concepção hoje de uma maneira muito ampla, quando eu lembro dessas palavras do professor Schluter. E essa concepção, ela está cimentada em valores. E aí, se você for pensar nos valores, você vai ver que não existe resultado sem esforço.
Então, acho que dentro dessa fala de você, que muitas pessoas acham que é mágica, para qualquer profissão, para qualquer vida, para a gente nascer precisou de esforço. Então, o esforço é trabalho. Então, você precisa trabalhar. Esse conceito de que você tem só prazer e que você não precisa trabalhar, isso daí ficou muito claro em outras culturas. Por exemplo, minha esposa uma vez foi para o Japão, eu comento isso com os meus alunos muitas vezes, e lá no Japão, ela via velhinhos, pessoas de mais idade, né? Desculpa se eu estou usando a palavra velhinho, né? Hoje em dia não pode mais... muita coisa. Não pode comentar, mas ele via pessoas com mais idade, e essas pessoas, elas trabalhavam com seus 70, 80 anos, elas trabalhavam nos pedágios, elas recolhiam o dinheiro de algumas roletas, trabalhando em serviços com menos esforço físico, né? E aí ela perguntou por que essas pessoas estavam trabalhando, por que não botavam uma máquina, já que o Japão é cheio de máquina, tecnologia de ponta, por que não era uma máquina para recolher ali? E aí ela disse, aí o japonês que estava com ela falou assim, olha, aqui no Japão, todo mundo critica, o brasileiro fala assim, o trabalho é demais, né? Eu acho que eles veem o trabalho como a edificação do homem, a oportunidade do homem ser útil para a sociedade. Então ele dizia assim, um japonês quando não trabalha, ele sente que ele não é mais útil. Então ele já deveria... Então o trabalho para o japonês é a dignidade dele como ser humano. Que é o contrário, o cara não trabalha, conquistou tudo. Então essa é... Mas assim, por isso que eu falo que de base nós estamos mal formados. Mas o Brasil não é todo assim, não. Tem muita gente que trabalha bem. Eu acho que o que a gente tem que fazer é justamente mostrar que você precisa de trabalho. A gente pode se divertir, mas a gente pode se divertir e pode trabalhar também. Então não existe isso sem trabalho. Bom dia. Bom dia. Como é que o senhor vê hoje o cenário musical, assim, do Brasil e da Paraíba, mais especificamente? Então, vamos falar do cenário da Paraíba primeiro ou do Brasil? Paraíba primeiro. Olha, eu acho o seguinte, comparando com os anos de 1988, a Paraíba hoje ela tem mais investimento, eu acho que em dinheiro, na área de música, falando de música especificamente, que é a minha área, do que no passado. Isso é fato, né? Você, na época que eu cheguei aqui, você tinha a Antenor Navarro, que era uma escola de menor porte. Você tinha... Mas era uma escola bastante tradicional, mas era uma escola menor. Você tinha o centro das atenções musicais, digamos assim, de ensino, mais acadêmicas, centradas ali na parte da universidade e do espaço cultural, né? Isso sem falar na parte, eu estou falando mais da parte, eu não estou falando de todo o movimento de música popular, de tudo isso, porque não é muito minha área. Eu estou falando mais da parte mais acadêmica, de ensino formal, nas escolas de música, né, oficiais do Estado, ou qualquer organismo que seja. Então eu acho que, por exemplo, hoje, se a gente for comparar, você tem mais dinheiro investido pelo Estado e pelo poder público na música, porque você tem um polo da prefeitura de ensino musical, mas que você tem um número X de instrutores, você tem um X de bolsistas, ali tem um dinheiro investido anual a gente pode até falar, não, mas pode melhorar, mas é um dinheiro de fato investido ali. Você tem a própria universidade que está passando, que nos últimos governos aí de Dilma, do PT, de Lula e de Dilma, com esse PAC, teve um dinheiro substancial que entrou na universidade, no departamento de música, através de construções. Está faltando terminar as construções, mas elas, de fato, o dinheiro, você vê, quem vai ali vê que entrou alguma coisa. Você vê o projeto de educação musical do governo atual, que é o projeto liderado aí pelo Alex Klein, né? E aí você tem a prefeitura desempenhando com a orquestra sinfônica da prefeitura. Então, assim, eu acho que nós temos mais dinheiro investido. Nós precisamos, o que eu vejo aqui na Paraíba,
que antes eu não via e que eu repito isso às vezes, muitas vezes, a gente precisa de mais articulação entre as áreas, a gente precisa de mais diálogo para que não fique trabalhando cada uma dessas áreas desarticuladamente, sem um foco, digamos assim, ou foco muito... Cada um trabalhando com foco, mas cada um isolado dentro da sua... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Eu acho que isso é difícil conseguir em música, porque todo mundo... Você esfacela em várias ações. E enfraquece o movimento. Você enfraquece, né? Então a gente precisaria ter a independência sem desrespeitar a independência, a criatividade ou o que cada área, cada setor, ou cada repartição, ou cada instituição queira fazer, mas a gente precisaria a gente precisa se unir, ter um certo laço de união, né? Eu acho que até entre as cidades mesmo, se você for pensar o que faz de música Santa Rita, o que faz de música Bahia, o que faz de música João Pessoa, como está isso? Até que certo ponto a gente consegue, até que certo ponto a universidade consegue ter esse alcance e a gente está conseguindo coordenar isso. Por isso que é interessante vir aqui a Santa Rita para o programa de rádio, né? É o que eu penso, assim, eu acho que a Paraíba, nesse sentido, ela cresceu. Isso sem dúvida, muita gente está empregado. Agora, por outro lado, eu acho que dentro desse crescimento, a gente, como músico, continua ainda como profissional liberal, como salário, como emprego. Eu acho que a gente não está sabendo dar ainda o devido respeito à capacitação, ao que nós temos. Eu acho que a gente, até os salários mesmo de músico, ontem, por exemplo, eu chamei uma pessoa para consertar meu split, né? E a pessoa cobrou R$150, ficou meia hora lá em casa. Eita. E o músico toca por R$150, às vezes a noite inteira. Nas bandas bares. Tá? Então assim... Não, e ele cobrou R$150 e eu levei a escada porque ele não trouxe a escada. Carreguei a escada para ele, subi com ele, carreguei o bujão. Carreguei o bujão. Ouvindo, meu Deus. Então, assim, eu acho que nesse aspecto a profissão de músico a gente ainda não alertou como profissional, liberal que seja e tudo. Os outros profissionais a gente não está dando. O músico ele está tão desarticulado, falta esse diálogo, que a gente perdeu o espaço para outras profissões. Um pedreiro ganha mais que um músico. E isso é meio delicado. Porque a profissão de música ela merece um respeito, ela exige uma capacitação, como qualquer outra delas. Às vezes exige mais, exige um investimento alto. Não estou desmerecendo a profissão do pedreiro, não estou. Eles se organizaram. Né? Mas eles estão mais unidos, mais organizados. Eu acho que também... E também a gente tem que refletir o papel da música na sociedade, né? Porque a música está muito... Talvez a gente pague mais para o pedreiro porque a gente necessite de um bom pedreiro urgentemente aqui. Talvez o músico está todo mundo aí, talvez... Não sei, isso é um programa à parte. É verdade. É um programa à parte. E aí entra isso, o Brasil é um pouco isso. Agora, o Brasil é um país de possibilidades musicais, eu sempre disse isso. E a Paraíba e o Nordeste, fundamentalmente... Eu já tive a oportunidade de viajar para São Paulo e ver algumas pessoas. Por exemplo, ano passado eu estava em São Paulo, em Tatuí, dando aula de trompete num encontro internacional lá de metais. Então tinham vários alunos, tinha um aluno que me chamou muita atenção, maravilhoso trompetista, muito talentoso, acima da média. E ele trabalhando numa banda no interior, e ele falando, porque estou sem emprego. Mas ele projetou muito o foco dele para a formação de orquestra. Eu falei, cadê você? Por que você não opta pela profissão de professor, pela formação? Você vai fazer um curso, uma graduação, uma licenciatura, um mestrado, um doutorado? E você opta por alguns empregos, né? Porque você só almejar só determinado campo. Não, eu vou ser improvisador de jazz aqui na Paraíba. Né? Bom, eu acho que você tem que olhar. Eu acho que tudo passa por você olhar muito claro a realidade em que você está. Agora, que as oportunidades do Nordeste são enormes. Meus alunos
os que eu tenho formado na universidade, os que começaram a enxergar o mercado, já são professores. Eu tenho um aluno que é professor em Universidade Federal em Sobral, professor na escola no IFPB. Muitos voltaram para Recife, alguns que eram, como eu passei uma boa parte do tempo fazendo o eixo João Pessoa-Recife, os de Recife hoje estão trabalhando lá nas escolas de música, na banda sinfônica, tocam na Coque Frevo, já estão inseridos nessa área. Tem alguns que já foram fazer mestrado fora, nos Estados Unidos, né? Alguns, tem um que já está pleiteando fazer mestrado fora agora. Então são alunos assim, por exemplo, esse último aluno, ele é filho de pedreiro, era ajudante de pedreiro, lá no Cabo de Santo Agostinho. Então, rapaz, de você sair para a universidade, terminar seu curso e já está indo para o mestrado, então assim, olha a possibilidade que o estudo e a dedicação pode lhe levar. Ainda sobre a sua carreira enquanto músico, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do Brasil para a sua formação, para a sua performance. Bom, isso é uma pergunta importante, né? O Brasil. O Brasil é um grupo marcante no Brasil, eu acho, pelo menos para os instrumentistas de metais. Eu vi o Brasil pela primeira vez em 1987. Eu era aluno, foi nesse festival que eu fui conhecer Nailson Simões, e o Quinteto Brasil, da Universidade Federal da Paraíba, ele estava como grupo convidado do Festival de Inverno de Londrina, né? Festival de Música de Londrina. E na época era Nailson Simões, o trompetista, e Glaucio Xavier, que hoje ainda é trompetista do Brasil. Depois Radegundes, havia outro trompista que era o professor Carlos Moreira, que era o professor que veio de Portugal e que lecionava na universidade, e Valmir Natuba, né? Valmir sempre é o membro mais antigo do quinteto. Naquela época, um quinteto de metais estável já era difícil de ter no Brasil. E hoje o Brasil ele ainda permanece atuando, e eu acho que talvez tenha sido um grupo que serviu de vitrine ou serviu de espelho para praticamente muitos dos grupos de metais em todo o país. Você pode olhar aí alguns grupos de metais que tenham, não só no Nordeste, mas no Sudeste, na região de São Paulo, muitos ainda espelham ou têm uma formação, seja no seu repertório, seja na maneira de embasada pelo Brasil. Lógico que o Brasil ele também se embasou de alguns exemplos de grupos internacionais, como foi o caso do Canadian Brass, né? A formação de quinteto de metais, ela não é uma formação, ela começou no mundo a ter essa popularidade a partir da década de 50, 60, mas só em 70 que você começou a ter alguns grupos internacionalmente mais famosos, né? Então o Brasil ele é um grupo assim que, para mim, quando eu entrei, por exemplo, ele foi o grupo que, quando eu entrei na universidade, pelo fato de eu ter passado no concurso para professor e o grupo era da universidade, eu entrei no grupo e ele foi quem me serviu para eu viajar o Brasil inteiro, né? E o mundo também afora, porque a gente gravou CD na Inglaterra, gravamos na BBC de Londres, depois a gente foi para os Estados Unidos, né? Tivemos algumas oportunidades de tocar lá. Aqui no Brasil o trabalho foi muito intenso, né? Assim, e ainda continua, porque a gente está reformulando e procurando dar uma guinada, ou procurando reestruturar algumas coisas, fazer novos CDs e tudo. Então o Brasil, é lógico que a perda do Radegundes, né, nessa época, em 2010, né, já fazem 5 anos, mas como o grupo era um grupo muito unido, era uma família, quando você perde um membro da família, é uma perda que desestabiliza, né? E politicamente também o Brasil mudou, né? O Brasil funcionava numa era
que hoje funcionava numa era em que os convites eram muito mais por telefone, e hoje os convites estão muito associados aos projetos de incentivo à cultura. Então você precisa de um produtor, você precisa de uma estrutura mais empresarial por detrás, e nisso a gente falta estruturar melhor aqui em João Pessoa, né? Porque a gente ainda depende muito do Estado, e as iniciativas mais... elas são de produção mesmo, e patrocínio e tudo é menor. Então eu acho que mas assim, o Brasil, enquanto repertório, enquanto grupo, enquanto disponibilidade de mostrar ao mundo, mostrar os festivais, mostrar os concertos, viajar de norte a sul, né? Literalmente eu viajei praticamente todos os estados da nação com o Brasil, desde o Macapá até Paraná, até quase chegar na fronteira com o Paraguai, ali, Foz do Iguaçu, Cascavel. Então, assim, foram muitos concertos, muitas apresentações com várias pessoas, tocar com Sivuca, tocar com vários artistas, dar aula, conhecer pessoas. Então, o Brasil é uma porta... E aí muitas pessoas conheceram o grupo e viram o grupo, e o grupo com um repertório muito exclusivo, né? O Brasil tem um repertório muito exclusivo. Se vocês quiserem ouvir aí a faixa da Suíte Monete, por exemplo, que é a faixa 8 desse CD, ou mesmo aí algum dobrado, alguma coisa mais específica, né? Então são coisas muito que marcaram e marcam até hoje. Os meninos das bandas aqui falam muito do Brasil por conta dessa repercussão que ele teve, né? Altíssimo nível, né? Eu mesmo ficava encantado. Eu tinha aula de extensão com a Radegunde na terça-feira. Os ensaios costumavam ser na terça-feira, após a aula de extensão. Eu ficava encantado ali depois da aula. Caramba, bicho, que negócio. E era uma coisa que no ensaio já transmitia para você aquela ligação que vocês tinham como uma realmente família mesmo. Era uma coisa impressionante. Assim, pra gente não perder a oportunidade, que a gente podia também reviver alguns momentos, a gente podia ouvir alguma coisa ao vivo, o professor poderia fazer. Nós temos vários alunos, não é escapar não, nós temos vários alunos que estão aqui querendo ouvir o doutor fazer um som para nós aqui, e som em altíssimo nível nessa manhã maravilhosa. Bom, vamos ver aqui o que sai, né? Com esse ar-condicionado de 17 graus aqui. Cara, você acabou de ouvir Carinhoso, tocado por ninguém mais, ninguém menos, Dr. Ayrton Banks. Professor, é fantástico, é sem igual ter a sua presença aqui no nosso programa. Eu estou aqui maravilhado ainda, muito nos honra de verdade. Nós só temos a agradecer a sua disponibilidade. Eu acho que é uma história de vida muito válida, muito... Cara, isso deve ser passado para essa geração nova. E eu só queria agradecer ao senhor, não tenho o que dizer, não tem outra coisa a ser dita. Agora, por favor, uma mensagem para essa galera nova, essa galera que está começando agora. O que é preciso para eles saírem de uma criança incentivada pela mãe acordeonista para chegar a ser uma referência no país, no mundo, um doutor no instrumento? Bom, minha mensagem para todos os músicos ou para todas as pessoas que estão assistindo é uma mensagem muito simples. É preciso a gente ter fé, ter esperança
para nós termos fé e termos esperança, é importante ter força de vontade. Para ter força de vontade, você tem que querer se superar a cada dia. E para você se superar a cada dia, você tem que ter alguma coisa boa por dentro. Você tem que querer aquilo que eu estava falando sobre o japonês. Você tem que querer ser útil para a sociedade, para os demais. Eu acho que quando o ser humano começa a pensar menos nele, mas pensar no que ele pode fazer para ser útil para os demais, para a sociedade como um todo, aí ele abre a inteligência, ele abre o foco, ele abre... Então eu acho que essa superação, essa força de vontade, aliado com a esperança, com a determinação, é o que tem que mover cada ser humano hoje em dia. Sem isso, a nossa sociedade como um todo, humana, ela cai. Tá ouvindo? Estuda, menino. Quero agradecer aqui a presença do professor Ayrton e dizer que, cara, eu fiquei muito emocionado com a sua presença aqui, muito honrado com a sua presença aqui. Assim, espero que o senhor volte mais vezes. E agradecer a você que está em casa. A esposa do doutor está convidada. Também. Claro. Como é o nome? Vocês mandam para ela lá um Conceição convite. Casado. Vamos, com certeza. Será uma honra. E agradecer a você, aos ouvintes que nos permitiram entrar na sua casa, e sábado estaremos de volta. Mais um programa maravilhoso com a presença do professor Ayrton, e só quem ganha somos nós, só quem ganha é a população paraibana, que talvez nunca tivesse a oportunidade de conhecer tão profundamente a história do professor Ayrton. Então a gente só agradece a presença do professor e convida você para continuar acompanhando o programa Palco Brasil todos os sábados a partir das 8 da manhã. Obrigado e até o próximo sábado. Nós vamos ouvir aqui a pedidos para encerrar o programa a faixa 8 do CD, em homenagem a Radegundes. Suíte Monetti, professor Ayrton Benck. A Ciranda, né? A Ciranda, do faixa Suíte 8. Monetti, faixa 8. Certo. Para vocês, muito obrigado. Professor, novamente, muito obrigado. Até o próximo sábado e outras oportunidades com fé no grandioso Deus, porque foi demais. A sua presença foi demais. Muito obrigado.
985. Rádio 100.5 AFM Líder. Organização Maroja, sempre com você. Vende-se apartamentos em área privilegiada de Santa Rita. Todo revestido em cerâmica, cerca elétrica e modelo atualizado. Apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte e vaga na garagem. Localizado no loteamento Fernando Santiago, Alto da Cozibra, por trás da fábrica